Aleluia! A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até que Ele venha. Essa mensagem, essa palavra nos leva a uma configuração que todos nós somos e todos nós temos. Pode passar o slide, que é isso aqui, ó. Todos nós... Não, é um antes desse, meu irmão. Todos nós... Ué, não baixou? É um que está corpo, alma e espírito. É o segundo slide. Se não tiver aí, tudo bem. Isso, é esse. Todos nós somos essa configuração. Todo mundo que é cristão sabe disso. Eu sou espírito, alma e corpo. É um conteúdo muito básico. Mas o que eu preciso que você entenda é que você precisa saber o que cada uma dessas coisas fazem para que a gente consiga se posicionar. Eu sou, Patrícia, um corpo que quando entreguei a minha vida a Cristo, recebi o Espírito Santo de Deus em mim. Automaticamente, eu tive que fazer alguma coisa? Não, apenas confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Isso já faz com que o Espírito Santo esteja comigo. Amém? Todo mundo aqui já entregou a vida a Cristo? Então você tem quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo em nós nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo em nós nos ajuda a desenvolver o fruto do Espírito. O Espírito Santo em nós nos convence, nos confronta. É a santidade em nós. Só que o Espírito Santo em nós também é poder, também é saúde, também é prosperidade. Ele é a maior potência que há no universo. Se há algo poderoso na terra, é o Espírito Santo. E ele habita em você. Primeira premissa de tudo, você precisa entender quem você carrega. Você precisa entender que você é templo de algo santo, puro e poderoso. Glória a Deus. Agora eu quero fazer uma outra colocação. Quem aqui sabe que tem o Espírito Santo? Ergue a mão. Glória a Deus. Agora eu quero conversar com você um pouquinho sobre algumas coisas que a gente passa e eu quero que você reflita. Se nós temos o Espírito Santo, por que ainda mentimos? Se Ele é santo e está em nós. Se nós temos o Espírito Santo, por que ainda nós gostamos de fofocar, de fazer contenda, muitas vezes num culto como esse? Termina a pregação, vai lá no fundo beber água. Você gostou? Ai, não gostei, não me desceu. Se você tem o Espírito Santo, por que é tão difícil ser submissa? Se Ele é santo. Se você tem o Espírito Santo, por que ainda gosta de colocar uma calça com capô de fusca rachado, um cropped e vai para a academia filmar o agachamento? Deus, eu tenho tantas bênçãos. O celular está aqui. Filma o agachamento com uma calça da Shein. Se você tem o que é santo, por que está com depressão, pânico, ansiedade, ideação suicida? Por que ainda precisa se masturbar? Por que ainda tem que ver pornografia? Se você carrega o que é santo, e se isso é uma evidência, Ele está em você. Desde o dia que você entregou a vida a Cristo, Ele não se retirou. Por que é que fazemos tantas coisas se carregamos a presença dEle? Por que eu tenho o Espírito Santo e não expulso um demônio? Por que eu tenho o Espírito Santo? Estou 15 anos na igreja e meu marido não vem comigo. Por que eu tenho o Espírito Santo e os meus filhos estão perdidos? Por que eu tenho o Espírito Santo e gosto tanto de sensualizar? Quem aqui tem certeza que carrega o Espírito Santo? 4 pessoas. Sabe por quê? Porque quando eu disse que Ele é poder, santidade, autoridade, majestoso e santo, Ele habita em mim.
Quando eu disse, mas se você tem, você obedece, você é santo, você luta contra o pecado, você não consegue sensualizar, não está deprimida, não está pensando em se matar, não tem ansiedade, Ele é a cura em você. Oh, rebalaço, randelemanas. Por que pouquíssimas pessoas ergueram as mãos depois que eu falei? Por que você olhou para si e você fez exatamente como deveríamos fazer? Ai de mim! Que estou na igreja há 15, 25 anos e não vivo. Ai de mim que conheço a palavra e não cumpro. Ai de mim que escorrego no mesmo pecado, crendo que Ele é meu amigo e me perdoa, e me perdoa, e me perdoa. Isso é verdade. Ele te perdoa. Só que você jamais viverá o propósito sem posicionamento. Jamais. Ele ama você, Ele perdoa você. Mas você vai ficar como eu. 20 anos debaixo de uma promessa. 20 anos, o seu nome estará nas nações. E nada aconteceu. Por que isso acontece? Porque nós temos um corpo que carrega a presença dele. E isso é uma evidência. Só que nesse corpo também tem uma alma. E o grande problema dessa geração é que pouco se fala do poder destrutivo da alma. Minha irmã, a tua alma pode destruir você, o teu propósito, o teu chamado, a tua saúde, tudo. Uma alma que não é submetida ao governo do Espírito Santo, ela é submetida ao governo de Satanás. Entenda isso. Só duas vozes a tua alma responde. A do Espírito Santo e a de Satanás. E como é que você sabe disso? Porque a palavra de Deus diz que Satanás é o inimigo da tua alma. Ele vai lutar sempre contra a tua alma. Alma significa mente, vontade e emoção. Tudo que pensamos, sentimos e desejamos é alma. E muitas vezes a igreja diz o quê? Você foi abusada na infância? O teu pai era esquizofrênico? Você passou tudo isso? Esquece. Agora você está em Cristo. Lê do engano. Quem disse que esquecemos um estupro, um abuso, uma rejeição, uma traição? Quem disse que esquecemos um abandono? Não esquece jamais. Com Cristo a gente aprende a lembrar sem dor. E esse é o segredo. Porque quando a gente aprende a lembrar sem dor, a gente gera testemunho. Aí aquilo que era motivo de vergonha é motivo de chegar na internet para 1 milhão de pessoas e falar: eu sou filha do esquizofrênico. Fiz xixi na cama até 14 para 15 anos de idade. Mas olha onde eu estou hoje por causa disso. O problema é que a gente começa só a olhar para a nossa alma, para tudo aquilo que carregamos. E a gente não transforma isso em testemunho. E o Senhor está lá dizendo: peraí, você foi marcada, então para quê? Por que eu marquei você? O porquê que eu lapidei você? Por que você passou tudo isso para se calar? Existe uma criação que aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos, e os filhos estão sentados com os seus segredos, com a sua ferida suja e escondida. Por quê? Porque eu não posso contar. Agora eu sou famosa. Eu era prostituta, o Senhor me levantou. Mas você acha que eu vou falar na internet e no YouTube que eu era prostituta? Jamais. É isso que eu escuto. E aí Deus está falando: mas de onde que eu te tirei? Mas espera aí, quantas prostitutas precisam ouvir que você era e que você hoje é pastora? Não é assim? Essa é a história de uma mulher que eu fui na igreja dela agora, há pouco tempo atrás, aqui em São Paulo. E eu cheguei lá, uma igreja grande, relevante, 2.000 membros. A primeira coisa que essa mulher falou para mim foi: eu era prostituta, de esquina, e meu marido traficante. E olha onde nós estamos hoje. E por que eles estão hoje ali? Porque não se calaram diante da promessa. A igreja deles é uma igreja muito avivada. O céu está sempre em festa. Por quê? Porque prostitutas entram. Eu quero conhecer a pastora que era prostituta.
Traficantes entram. Eu quero conhecer o pastor que era traficante. Agora você não conta que foi abusada nem por teu marido. É casada, o casamento está uma droga. Não consegue ter uma vida sexual tranquila porque tem marcas. E eu sei muito bem como são essas marcas. Só que não conta nem para ele. Não conta para ninguém. Eu vou dizer uma coisa para você. Aquilo que você guarda escondido está nas trevas. Tudo que a gente esconde não bate luz. Se não bate luz, está nas trevas. Treva é do diabo. Se você tem dentro de você um segredo, se você tem dentro de você uma marca que fizeram em você, e que você tem vergonha de contar, você não consegue se libertar disso. Que seja um comportamento, gosta de roubar, gosta de mentir, gosta de sensualizar, não importa. A podridão que está aí. Entenda uma coisa, você está exatamente com o joelho ralado. Quem aqui era arteira como eu? Porque eu tenho TDAH e eu sou sanguínea, então eu era muito arteira. Quem aqui era arteira de criança? Que caía, ralava o joelho, arrancava a tampa do dedão? Eu arranquei tampa do dedão a vida toda. Pois bem, já viram aquelas crianças que tropeçava, ralava o joelho, mas continuava brincando e não lavava o joelho? O que acontece quando ela continua brincando e o joelho está com sangue, está com suor? Começam a aparecer mosquitinhos. Os mosquitinhos. Aí fica assim, né? Os mosquitinhos tudo em volta do joelho. Satanás é o mosquito da ferida aberta que você tem. Você tem o Espírito Santo. Desde o dia que você entregou a vida a Cristo. E Ele está aqui. Só que em cima dele tem amargura, decepção, ressentimento, culpa pelo adultério, pecado imoral, mentira, insubmissão, inveja. Está tudo aqui em cima. Aí você quer viver o chamado de que jeito? Ele está entupido. Ele não consegue fluir de você. O que adianta, minha irmã? Você está na igreja há 25 anos, há 15, há 10. E no dia H, na hora H, no dia D, Ele dizer para você, apartai-vos de mim, eu não sei quem é você. Eu não estou aqui pregando uma ministração legalista e nem tampouco religiosa e nem tampouco sobre usos e costumes. Deus me levantou como uma voz profética de combate à imoralidade na igreja. E como é triste isso e como foi difícil para mim. Só que todos os dias eu recebo confissão de pastoras, de intercessoras, de missionárias, dizendo, eu caí em adultério, eu sou viciada em pornografia, o meu marido é pastor e me faz ter relação com 3 pessoas. É todos os dias. Pode passar o slide. Há mais ou menos um ano eu fiz um vídeo sobre pornografia. E apareceu uma mulher no meu perfil dizendo, ou você fala comigo ou eu vou me matar. Quem era essa mulher? A cantora gospel mais famosa de 30 anos atrás. Eu amava ela. Uma referência. E essa mulher chega em mim dizendo, eu vou me matar se você não falar comigo. Eu não entendia nada. Pedi para ela gravar um áudio porque eu achei que era golpe. E era ela mesma. De repente ela me diz, você sabe quem sou eu? Eu, meu Deus, eu amo a tua vida. Os seus louvores me fizeram me converter. E ela me disse, o que você não sabe é que eu sou viciada em pornografia há 15 anos. O que você não sabe é que eu sou uma mentira. O que você não sabe é que eu uso uma máscara de crente. Eu me casei novamente há 15 anos. Não sei se ficou viúva ou se divorciou, não sei. E eu casei com esse pastor achando que eu ia ser feliz. E o que eu não sabia é que ele era viciado em pornografia. E hoje, somos 2 viciados em pornografia. Eu venho para o altar, Patrícia, eu peço perdão ao Senhor. O Senhor me perdoa e eu sinto o perdão dele. Só que passa no máximo 6 meses. Eu volto ao vômito. Não dura mais que 6 meses. Acontece alguma coisa, um gatilho, um estresse. Eu preciso me tocar para me aliviar. E isso já faz 15 anos. Quando essa mulher disse isso para mim, claro, eu tentei ajudar da maneira que eu podia. Só que eu fiz uma enquete no meu Instagram. E eu perguntei para as meninas que me seguiam, quem aqui passa problemas nessa área de imoralidade sexual? 70%.
E presta atenção no que eu vou dizer. 70% das crentes. Porque se crente não está me aguentando, imagina se tem alguém do mundo no meu perfil. Não tem. As crentes não estão aguentando. Dessas 70%, pastora Juliana, mais de 2.000 eram líderes. Mais de 2.000 eram cantoras gospel, pastoras, pregadoras, intercessoras, missionárias. Algumas, do manto, do coque. Viciadas em pornografia. Fizemos um grupo urgente. Levantei intercessores no Brasil todo. E fui tentar ajudar essas mulheres. E o que eu descobri? A grande maioria delas havia sido abusada. Hoje elas eram pastoras. Hoje elas eram cantoras. Hoje elas estavam sendo usadas por Deus. Mas havia uma marca. Elas haviam sido abusadas. O que nós precisamos entender é que é impossível passar por um abuso e não transformá-lo em um testemunho sem ficar doente. Não tem saída, minha irmã. Ou você transforma a dor de um abuso, da rejeição, num testemunho para salvar vidas, ou você vai continuar doente. Aquelas mulheres não queriam fazer isso. Algumas querem. Mas eu estou falando dessa demanda que Deus me enviou. A maioria delas estava viciada em pornografia. Porque haviam sido abusadas. Com 5 anos de idade, o irmão mais velho colocou ela para ver. Vem ver um negócio legal. E a pornografia no cérebro, principalmente da primeira infância, ela destrói definitivamente o que é uma relação sexual saudável. Não tem volta. Não dá mais. A configuração, mas eu tenho Jesus, tudo se fez novo. Não tem como você reverter isso. Você vai precisar fazer o quê? Romanos 12. Transformar a tua mente. Renovação de mente, metanoia. Porque senão você não consegue. Pode passar o slide. Nós vivemos debaixo de muita opressão, de muita investida de Satanás. 33 mulheres me procuraram confessando o pecado de adultério. Só que elas chegaram em mim, detalhe, tá? Líderes. Não vou falar só pastora, porque tinha cantora, tinha missionária, tinha tudo. Eu fiz um vídeo de uma que me confessou e de repente apareceram 33. E isso foi num único vídeo. Hoje o Senhor me levantou meio que uma figura para isso, sabe? Eu recebo todos os dias confissão de pecado. Todos os dias. E 33 mulheres. Dessas mulheres, algumas diziam assim: Patrícia, você conhece? Você me conhece? Não tinha como eu cair em adultério. Eu vou para a vigília. Os gravetos acendem. Foi o diabo. O diabo me tomou e me levou. Ninguém vai para a cama com outro homem porque o diabo quis levar para a cama com outro homem. Você só cai em adultério porque existe aí dentro de você uma lacuna pré-existente. Existe uma carência afetiva, uma carência paterna, uma necessidade de autoafirmação. Existe algo aí que é a ferida que eu disse, lembra? A ferida do joelho ralado está aberta, louquinho, para que Satanás venha sentar um mosquitinho. E o mosquitinho vem assim. Algumas delas disseram: eu não sei como. Ele só falou que eu estava linda. Eu senti meu fogo esquentar, meu corpo esquentar. Ele só falou: meu Deus, que perfume bom, está tão cheirosa. O cheirosa me esquentou. E na hora que eu vi, eu tinha caído em adultério. Eu não estou falando de pessoas comuns. Eu estou falando de pessoas que pegam esse microfone para ministrar, para cantar, para orar. E que têm dons, porque os dons são irrevogáveis. Os dons não serão retirados. Agora, e a presença? Está cheio de pastor aqui, cheio de autoridade, cheio de oratória, cheio de pose, pregando, vivendo em adultério. Mas a gente não consegue ver isso só no céu, minha irmã. Você vai saber quem foi e quem ficou. Por aqui o que você tem que buscar é discernimento. Ora por discernimento. É o que podemos fazer. Porque os dons estão aí. Agora a presença do Espírito Santo, ela é inegável.
E você precisa saber quem tem a presença e quem não tem. Satanás, ele é o inimigo das nossas almas. E para fazer uma mulher cair, ele não precisa de grandes estratégias, não. Ele não precisa te colocar lá em cima na escada e fazer assim, ó, cai. Não. Ele só precisa de um psiu. Psiu. Não perdoa. Tem o mínimo de dignidade, mulher. Não vai lá no Natal na casa dele, não. Você não gosta da irmã dele? Vocês não se dão? Aquela família não te honra? Não vai perdoar. Você não tem que perdoar. Eu não estou dizendo, gente, que você tem que comer no mesmo prato de novo com a pessoa e caminhar junto. Mas se você não perdoa, você está em descrédito com Deus. Quem sonega perdão pode estar aqui cantando. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Você pode estar cantando isso. Que a lamparina está acesa e que a veste está branca. Mas a veste está encardida, a lamparina já apagou. E o louvor que você acha que é aroma suave, ele está assim, ó. Estamos cheias de cocô, adorando a Deus. Estamos cheias de máscaras e querendo que Ele receba. Sonegar perdão é estar fedida diante do Senhor. Porque Ele morreu por você. Ele morreu para que você se sentisse perdoada. Quem é você? Que ego é esse? Que justiça própria é essa em você? Não, se pisar eu piso mesmo. Se falar eu falo mesmo. Se gritar eu grito e eu não perdoo. Como é que você pode dizer que você carrega o que é santo? Se você tem justiça própria, Ele é a tua justiça. Quem carrega o que é santo não quer fazer nada pelas próprias mãos. Não quer responder, não quer se justificar. Aleluia! E agora existe um problema muito sério nessa geração. Porque nós estamos numa geração cheia de igrejas cheias de pessoas fedidas. Fedidas por falta de perdão, fedidas por doenças na alma, fedidas por pecado de imoralidade. Somos a geração mais fedida. E ainda para ajudar, nós somos a geração mais carente também. Porque eu nunca vi tanta mulher chegar em mim dizendo que quer o divórcio, porque quer viver uma nova história de amor. Sabe por quê? Por causa de dorama e série turca. Vou dizer um negócio pra ti. Ai, não acredito. Vai pegar no meu dorama. Peraí, não estou falando que é pecado ver dorama. Amém? Presta atenção. Não é pecado ver dorama. Dorama é uma série coreana de um amor puro, ingênuo, coisa fofa. Fiquei sabendo que para sair um selinho leva 5 meses. Né? Coisa linda. Mas se você é uma mulher carente, você precisa tomar cuidado. Porque um homem sente desejo e atração e fica excitado por um corpo. Uma mulher sente desejo, atração e fica excitada por uma história. Então você vigia se você for carente. Porque fica 3 horas por dia vendo um coreano chapado. Coisa mais linda. É, ele está aqui, ó. Um guarda-chuva no bolso, andando camada. Chapadinho, engomadinho, coisa fina. Ele tem um guarda-chuva no bolso caso chova, para a mulher dele não tomar chuva. Se a bonita trupicou. Ele está lá embaixo já em câmera lenta para pegar ela. Ela está caindo, já aparece ele lá. Venha. Aí a mulher fica 3 horas por dia vendo esse trem. Vendo isso daí, chega o marido em casa. Aí chega a realidade. Chega o maridão em casa, que nem todos é chapadinho, né? A maioria tem uma leve protuberância. Aí ele chega em casa, ele arranca a roupa do trabalho,
coloca a bermuda mais horrorosa que ele tem. Sem cueca. Quem está rindo é porque vive isso. Aí o maridão chega, com aquela coisa linda, balangando. Chega no você na cozinha e fala, amor, tá pronta a janta? Aí você olha para aquilo e fala, não quero mais. Eu nasci para viver uma história de amor, de um príncipe e uma princesa. E eu casei com o Shrek. Aí eu fui descobrir que, na verdade, o Shrek é príncipe também. É um príncipe que arrota e peida na cara da gente, mas é príncipe. Tá vendo? Tem príncipe para tudo. O grande problema é que a mulher fica bitolada nessas séries turcas. Nessas coisas que não são reais. E começa a transferir para o marido uma responsabilidade que ele não tem. Por exemplo, o marido tem que amar? Tem que cuidar? Tem. Deveria abrir a porta do carro? Deveria. Deveria elogiar? Deveria. Deveria. Mas a vida de casado não é bem assim. E muitas vezes as coisas vão se perdendo. Aí a mulher, do dia para a noite, ao invés de chegar no marido e falar, amor, eu estou me sentindo um pouco assim, você podia voltar a fazer isso? Não. Ela já olha para ele assim, grosso, nem falou que eu estou linda. Nem abre a porta do carro. Por quê? Porque ela está entupida de ilusão. E isso tem acontecido, e apesar de você olhar e falar assim, olha, Patrícia, eu assisto, isso não mexe comigo, está tudo certo. Mas se você é carente, pode apostar que daqui a um tempo você está sonhando. Porque a mulher leva tudo para sonhos. E isso é o risco do adultério emocional. A psicanálise explica que existe algo chamado adultério emocional. E adultério emocional nada mais é do que Jesus dizendo, se olhar e desejar viver aquilo, já adúltero. É tudo a mesma coisa. Eu não estou dizendo uma novidade para você. Eu estou apenas refrescando a tua memória. Porque a gente vai esquecendo dessas coisas. E Satanás, ele quer sempre pegar essa parte para poder fazer com que a gente seja escrava e não viva o nosso propósito. Aleluia, pode passar o slide. Mas a palavra de Deus diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para a luz. Como é lindo a gente ouvir isso. Fazemos parte do reino de... Vocês estão com fome já? Fazemos parte do reino de Deus. Aleluia! Ele pegou a Patrícia, tirou do lixo. Tirou os carrapichos, colocou uma coroa de princesa e falou, agora você faz parte do meu reino. Aleluia! Só que ali tem um verbo. E qual é o verbo? Anunciar. Eu te chamei das trevas. Te trouxe para a luz. Agora vai e anuncia. Comunica. Isso é ser uma embaixadora do reino. Por isso é que eu digo que existe diferença entre cristã e embaixadora do reino. Hoje em dia, qualquer uma diz que é cristã. Vai lá no Instagram e coloca, cristã, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, signo de touro. Aí você vai ver a foto da bonita. Qual que é a foto de perfil dela? É, com rugido. Aí você vai ver que a bonita foi para a praia. De biquíni, hein? Depois eu falo sobre isso. Só que não bastou ela ir de biquíni. Ela pediu para o marido bananão dela tirar uma foto. Porque por trás de toda piricrente é um homem banana. O homem banana é aquele fortão que fala, não importa. O que importa é que você é minha. Ela pediu para o marido tirar uma foto dela. E como é que é a foto? Até aqui me ajudou o Senhor. Ela faz uma foto com legenda bíblica, com o bumbum virado para a câmera, na praia de biquíni. Mas está lá, influência cristã. Aí você vai ver que um dia ela fez uns stories, 2:30 da manhã. Isso tudo que eu conto é real, tá, gente? Não é fantasia, não. Ela fez uns stories, 2:30 da manhã no monte. Os gravetos acendendo e ela chorando. Ai, eu não acredito que eu tive essa experiência. Nunca mais minha vida será a mesma. 2:30 da manhã, ok? 8:30, ela acorda filmando ela acordar.
Baby doll branco de renda. Marquinha de bronze de fita, aquela coisa horrorosa, que eu, em nome de Jesus, eu profetizo que não vai ter nenhum frango assado nessa igreja a partir de hoje. Aquela marca horrorosa, apelativa e vulgar, que as mulheres chegam em mim falando, eu faço porque meu marido pede. Acho estranho, mas não vou contestar essa parte. Só vou falar uma coisa, se o marido pede, é ele que tem que ver. Só ele, mais ninguém. Ok? Beleza? Mesma coisa silicone. Ai, tá murchinho, meu marido pede, eu vou colocar silicone. É pecado? Não é pecado, mas quem vai ver o silicone? É só ele. Ou você vai vir na igreja com os negócios explodindo. Não é? Se é para ele, é ele que veja. Agora, veja bem. Eu até perdi o que eu ia falar, que eu dei maior volta. Ah, e lembrei. Ela acorda com o baby doll, aquele bronze de fita isolante, sem sutiã, tim, mamilão. Ela pega a Bíblia assim, ó. Meu momento com Jesus. E vai filmando. Aí ela senta numa mesinha. Coloca a Bíblia na coxa. Abre, agacha, com os melão tudo explodindo e fica... Agora nós vivemos a geração das influências cristãs, que por conta de permutas e parcerias se tornaram prostitutas do Instagram. Não é impossível, minha irmã, você me perdoa. Mas é impossível você falar para mim que você é uma personal, uma influencer cristã e faz vídeo da drenagem linfática mostrando a bunda. É impossível, você está se vendendo a esse ponto. Mas Patrícia, se eu não fizer vídeo assim, eu não faço permuta, eu não tenho parceria, eu não fico famosa. Eu preciso mostrar um pouco do meu avanço. Eu preciso mostrar o meu corpo, senão ninguém vê meu avanço. E eu não ganho dinheiro. A única profissão que eu sei que ganha dinheiro com o corpo é prostituta. Então presta atenção no que o sistema está fazendo com você em nome de Jesus. Se você quer continuar vivendo isso, pelo menos não escandalize o nome de Jesus e arranca esse cristão do teu perfil. Continua vivendo a tua vida, mas não diga que você é personal cristã, influência cristã, porque isso não tem cabimento. A palavra de Deus diz, ai daquele pelo qual vieram os escândalos. E a gente fica brincando de ser crente, porque Satanás está aí. Satanás está mexendo em tudo. Vocês não percebem? Quem é mãe de menina aqui? Vai comprar uma roupa para menina, tudo é cropped. O moletom é cropped, a camisa é cropped, o blazer é cropped, tudo é cropped. Vocês não estão entendendo o que o sistema está fazendo? Só existem hoje, nos grandes magazines, não estou falando de loja de boutique que é para gente rica. Estou falando para gente normal. Você vai numa Renner, você vai numa Riachuelo, você vai numa loja normal comprar roupa para sua filha. Só tem 2 tipos de roupa. Ou é sexy, ou é masculinizada. Ou ela vai ficar assim, ou ela vai ficar assim. Vocês não estão entendendo isso? É impossível você ser cristã e não entender a guerra que estamos vivendo. É impossível vocês não estarem percebendo que estamos vivendo. Televisão não dá para assistir mais. Nós estamos em guerra, minhas irmãs. Nós precisamos nos levantar. E agora com esse tal de personal cristã, a menina era obreira da casa do Senhor. Obreira fiel, todo culto aqui. Tomou o famoso monjauro. Não é pecado, amém? Fique em paz, continua tomando que é bom para a saúde. Não, o monjauro não é pecado. O problema está no pós-monjauro. A mulher, ela era normal, ou estava um pouquinho acima do peso, emagreceu, foi para a academia, ia para a academia com uma blusa amarrada na cintura, toda capotada, de repente se olha no espelho e o espírito de sensualidade entra pelo espelho, pelo olhar. Olhou no espelho e falou, meu Deus, olha, eu estou dando um bom caldo ainda. Eu não tinha isso. À medida que a coxa engrossa e o bumbum estufa, o short começa a aparecer, a calça da Shein começa a aparecer, o cropped começa a aparecer e ela também começa a aparecer. Aí ela começa a falar para o marido, que também é obreiro, amor, eu não vou no culto hoje não, senão eu perco o treino, eu perco a série, eu perco o crossfit. Amor, hoje eu não vou almoçar em casa domingo, vai para o culto com as crianças, porque vai ter um churras pós-crossfit.
E ela começa a trocar o círculo de amizade. Já não é mais a igreja o mais importante, é o CrossFit. E aí ela encasqueta. Se eu sou templo do Espírito Santo e aconteceu tudo isso comigo, eu sou exemplo, eu vou para o Instagram e vou me tornar uma personal cristã. Ótimo. Mas o que ela faz? Ela começa a ir para o Instagram, com a calça da Shein, nude. Aí ela vai com cropped, sem sutiã, coloca o celular aqui e filma o agachamento. Deus, eu tenho tantas bênçãos. E posta na internet. E a vida dela, então, é só mostrar o corpo e a evolução dela. Mas o problema não está nisso, porque se ela optou por isso e quer seguir esse caminho, quem somos nós? O problema é ela vincular o nome do que é santo, poderoso, majestoso, grande, com isso. Como é que pode colocar numa legenda de um vídeo mostrando a bunda? Ele é a minha força. Ou então o que nós vemos também, mulheres fazendo provador. Coloca o vestido, eu vi isso esses dias. Ela colocando o vestido, me arrumando para o culto. Alguém viu isso? Eu preciso calar todas as vozes. Era o louvor que ela colocou. E ela ficava assim no espelho. Menos a tua, silenciar todas as vozes. Menos a tua. Diante do Senhor. Aí o vídeo viralizou. Por que viralizou? O que estava nos comentários desse vídeo? Não tenho nem coragem de repetir. Os homens falando. Ai, se eu te pego, você quer? Comentários pejorativos da pior espécie, de baixo calão. O que ela fez? Começou a fazer mais vídeos, porque viralizou. Você está entendendo o nível de sensualidade da mulher? Infelizmente é isso que acontece, mas aqui está mandando a gente anunciar as grandezas, não o lixo. Tem um monte de mulher aí de 50 anos, como eu, que eu estou beirando 50 para a glória de Deus. Tem um monte de mulher aí beirando 50 anos, que a filha tem 15. E começa a ir para a academia com a filha. Logo chega na igreja, com as roupinhas da filha. Você começa a olhar, Jesus Cristo, o que aconteceu com a irmã? Calça rasgada, as colchonas de fora. Coisa de doido. A palavra de Deus diz que as mais velhas devem influenciar as mais novas. Não o contrário. Amém? Pode passar o slide. Eu vou ter que correr aqui, que eu quero orar por libertação ainda. Pode passar mais um? Eu vou falar rapidamente sobre essa mulher. Todo mundo conhece a Kate? Você sabia que a Kate, para ser princesa, ela precisou renunciar a muitas coisas? Eu vou fazer uma analogia aqui rapidamente. Eu espero que você seja espiritual e entenda. Alguém aqui já viu a Kate antes de ser princesa? Calça skinny com capô rachado e cropped. Essa era essa mulher antes de ser princesa. Ok? Talvez essa seja você antes de encontrar Cristo. Mas um dia, Kate encontrou um noivo. E esse noivo olhou para Kate e falou assim: queria tanto que você fosse minha noiva. Queria tanto que você fosse para o meu reino. E Kate, então, falou: eu quero. Só que no reino tem regras. E nesse reino, a rainha estabeleceu regras. Eu não estou dizendo que nós vamos ter que cumprir isso aqui. Amém? Não estou dizendo que a gente tem que cumprir isso. Só trouxe como exemplo. Kate precisa fazer isso para ser princesa do reino. Ela precisa, porque a rainha estabeleceu. E a rainha estabeleceu isso com um documento em que ela escreveu em cima: para que não haja escândalo no meu reino, eu determino que as princesas cumpram tais requisitos. Que são esses? Na verdade são 28, eu só coloquei alguns. Agora, fala para mim. Você um dia se deparou com um noivo também, não? E esse noivo disse o que para você? Eu te quero como minha noiva. Eu quero você para o meu reino. Só que esse noivo não disse que você tem que usar só saia, só calça, cabelo aqui, cabelo ali. Esse noivo só disse que você tem que ser modesta. Cumprir princípios. Só isso. Não é sobre uso e costume, é sobre santidade. Amém? A princesa Kate não pode usar esmalte escuro. Só nude. Porque a rainha diz que esmalte claro revela elegância, neutralidade. E assim fez. A princesa Kate não pode mostrar o vinquinho. Sabe o que é vinquinho? Vinquinho é teu seio espremido que não cabe no sutiã e pula para fora. Olha aí agora, vê se o seu está aparecendo. Só olha no teu, da irmã não vale que é pecado.
Só vale olhar no teu. Princesas não mostram vinquinhos, porque a regra do decote do reino é isso aqui. Polegar embaixo do sovaco e o indicador passa. Essa é a altura do decote adequado da princesa do reino. Ok? A princesa do Reino Unido jamais pode usar isso aqui. Passa o slide para mim, por favor. Eu estou correndo muito. Passa o slide. Isso aqui, o famoso vestido a vácuo. Princesas do reino não usam o vestido a vácuo. Esse vestido desse tamanhinho, que você olha e fala assim, eu quero um daquele 44. E a mulher da loja fala, relaxa, tamanho único. Aí você sai de lá com um vestido de tricô assim, paz do Senhor. Chega na igreja que nem anda, embalada a vácuo. Um vestido a vácuo é muito mais sensual do que uma calça. Amém? E detalhe, esse vestido é o primeiro vestido que a gente encontra no Google, moda evangélica. Se você der um Google agora, eu quero um vestido evangélico. Você vai encontrar uma mulher assim, vestido evangélico, R$ 199,90. Eu vou dizer que é desse jeito. Pode voltar lá na princesa. A princesa do Reino Unido não pode fazer selfie. Gente, olha que curioso. Lá no Reino Unido só pode fazer fotos pelo fotógrafo oficial, porque ele tem a obrigação de ver se não tem nenhum defeito. Por exemplo, hoje a nossa geração tem muitas irmãs que vêm para a igreja sem sutiã. Vou tomar até uma água. Algumas colocam silicone e falam, me libertei do sutiã, aleluia. Aí vem para a igreja, bate um ventinho. Lá, aqui não acontece não, só na minha cidade. Na minha cidade está aqui no louvor, de repente está assim, ó. Tim! Os mamilão aceso. Minha filha, você amamentou 2 guri, tem um bico desse tamanho, você acha que você consegue esconder? Vigia! Pelo amor de Deus! Então o fotógrafo do Reino Unido, ele olha tudo. Olha, princesa, agora não dá não, né? Vamos tirar essa foto depois, para que não haja escândalo no reino. Alguém já ouviu algum escândalo nesse reino alguma vez? Por que não? Porque a rainha, ó, cerca tudo, não pode ter escândalo. Agora, me diz uma coisa, a gente pode fazer selfie? O que vocês acham? Claro que pode. A gente pode usar esmalte escuro? Claro que pode. Gente, tudo lhe é lícito, algumas coisas não convêm. Você pode usar esmalte vermelho, preto, pink, eu estou falando que a princesa não usa, amém? Isso não quer dizer que você não tem que usar. Mas existe um equilíbrio nas coisas, a gente já vai entrar nisso já já. Mas a gente pode ou não fazer selfie? Pode. Mas precisa ser essa selfie? A famosa foto de biquinho. Minha irmã, deixa eu contar uma coisa para você. Você sabe o que significa boca? Boca é objeto de desejo, apelo sexual, sex appeal. Boca é sexy. Aí a gente vê, e se boca não fosse sexy, você não ia ver o tanto de mulher, gente. Blogueira, influenciadora, do dia para noite elas chegam como no Instagram? Ai, gente, olha, eu fiz o meu preenchimento, sabe? Tá um pouco inchado, mas logo desincha. Ela foi pro doutor, ela chegou no doutor assim, ó, eu quero a boca da Angelina Jolie. Saiu de lá com 2 linguiças toscanas da Aurora. Mas o problema não é ter lábio carnudo, não é. O problema é 3 vezes por dia ir para a internet. De hoje tá pago. Esse é o problema. Fotos de biquinho é sensual. Um homem quando vê... É que eu não tenho tempo de explicar isso aqui agora. Mas um homem quando vê uma mulher fazendo fotos de biquinho, ele tem a seguinte comunicação imediata. Tá sensualizando. Tá entendendo? Teve uma pesquisa americana a respeito disso, numa universidade crente americana, com 15 mil homens. Qual foi a resposta de todos eles? Se é solteira, não é para casar. Se é casada, está carente. Coitado do marido, vai levar um chifre logo. É isso que um homem lê quando ele vê a mulher fazendo foto de biquíni. Então, você que carrega o Espírito Santo, vigia. Amém? Não precisa fazer foto de biquinho. Pode passar o slide. Essa mulher... A princesa Kate, ela cumpre regras para um reino que é um reino do mundo, não é? O Reino Unido é o reino do céu? Não, é o reino do mundo. Agora a gente fala que é lavada, remida, perdoada, que o nosso rei é o Senhor e a gente não quer cumprir nada. Por exemplo, a gente pode ou não fazer alongamento de unha? Claro que pode, mas tem que ser a garra de galinha. A minha irmã não precisa. Quer fazer uma unha comprida, amendoada, ó? Pode ter unhão.
Não estou falando do unhão, gente. Se a unhona for redondinha. O problema é essa bicuda, ciscando. Pelo amor de Deus, minha irmã, essa unha significa sexy, vulgar e macabro. Essa unha foi eleita pela indústria cinematográfica como a unha usada no cinema, nos filmes, como a unha de satanistas. Eu estava agora em Hollywood. Essa unha é a unha usada para filmes de terror. Essa unha é a unha usada para representar demônio. O que é que ela está fazendo na mão da tua amiga que não veio? Hein? O que é que ela está fazendo na mão daquela tua amiga que era para estar aqui e não está? E outra coisa, quem aqui trabalha na área da saúde? Pode ter uma unha dessa? Quem aí não é tímido e quer falar? Pode ter? Por que não? Higiene, contaminação. E eu vou falar uma coisa para você. Se você chega em mim com um bolo de cenoura que eu amo e fala assim, pastor, eu fiz esse bolo com as minhas próprias mãos. E eu olho para tua mão. E você tá com um trem desse na mão, minha filha, o bolo vai pro lixo. Eu não sou doida de comer um bolo feito por uma mão que não dá para lavar nem a pepeca. Pode aplaudir. E você pode debater comigo, você pode debater, pode me pegar na hora da saída. Não tenho medo. Que não dá para lavar, não dá. Minha avó me ensinou a me lavar. Tem que lavar com os dedinhos. Como é que lava com garra de galinha na mão? Eu fiquei pensando esses dias, minha irmã. Como é que limpa o bumbum? Que jeito? Não chega o negócio. Isso aí tá cheio de bactéria. Como é que arranca uma remelinha? Como é que dá uma coçada na orelha? Minha filha, isso não é unha que é para estar na tua mão, amém? Vai lá, marca essa manutenção amanhã e lixa essa ponta. Em nome de Jesus. E os cílios vassoura de piaçava? Os cílios, gente, você pode ou não? Pode, mas precisa ser isso aqui. A irmãzinha estava aqui no louvor, coisa mais linda. No dia seguinte ela aparece assim na igreja. Paz do Senhor. Ô, minha irmã, tudo bem? Tudo. Você não vê mais ela. Ganhou 2 olheiras, tá com 2 tufos. Calma, minha irmã. Calma que você não é drag queen. Você é mulher. Tá entendendo? Você é mulher. Tem que ter equilíbrio. Você não está se fantasiando de nada. Você é mulher. Você não precisa se amoldar ao padrão do mundo e copiar o padrão do mundo. A palavra diz, não se amoldem, mas transformem-se. Você não precisa ser religiosa, legalista, usar sua saia. Não, seja linda, 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 maravilhosa. Mas sem sensualidade, sem exagero. Glória a Deus, pode passar o slide. Academia, quem aqui gosta de treinar? Aleluia, caminhar, fazer... Aí que tá, vou mudar a pergunta. Falaram assim para mim, pastora, não pergunta mais quem gosta, pergunta quem faz. Quem aqui faz alguma atividade física? Aí, ó, aumentou. Minha irmã, você pode fazer e deve fazer. Mas você tem que tomar cuidado com uma coisa. Eu vou explicar aqui muito rasgado. Você tem a sua genitália rachada. Isso aqui não é escândalo, não. Papai do céu que fez. Anatomia pura. Quem estudou? Você é rachada. Se tem alguém costurado, vem aqui que eu oro. Tá com defeito. Não tem cabimento falar do assunto desse. Você é? Aí tu é rachada. Aí tu coloca uma calça dessa, minha filha, ou uma calça skinny, que você fica assim, ó. Na hora que a calça entrou aqui, na mesma hora. Aí você fica com esse trem marcando a região íntima. Pode ir para a academia com legging, com calça da Shein até, não precisa queimar sua calça da Shein. Mas usa com uma regata, cubra o capô de Fusca. Isso aqui é muito íntimo para ser revelado. E outra coisa, tem irmãzinha que chega em mim falando, eu nunca mais usei legging, porque eu sigo você e eu te amo. Eu só uso pantalona. Aí você vai ver. Pantalona, uma brusinha por dentro, fio dental. Aí ela fica o culto inteiro assim. Com aquele triângulo marcado, arrochado. Ou então levanta e já faz assim, né? Dá aquela tirada, porque já mastigou tudo. Minha irmã, pantalona é para usar com isso aqui, ó. Ó, presta atenção. Tá vendo isso aqui?
Vocês estão enxergando? Isso aqui não tem mais no meu site que esgotou, mas eu lancei isso aqui. Isso aqui não tem costura, isso aqui não esquenta. Isso aqui é para gente que é do altar ou para você que não quer marcar, quer usar sua pantalona branca. Por quê? A bermudinha marca no meio da perna e esse não marca. Então é o seguinte, a gente tem que entender que você pode todas as coisas, mas tem que ter equilíbrio. Pode passar o slide, por favor? Isso aqui eu já falei. Vou falar só sobre a gestação. Minha irmã, estar grávida não é ter liberdade para postar foto de lingerie. Ensaios gestantes hoje em dia estão uma vergonha. Lingerie preta ou sem sutiã, o marido pega aqui e faz aquela foto horrorosa. Não. Tem que ter santidade, tá bom? Você está carregando um filho, é coisa tão linda. Por que vai avacalhar e transformar um ensaio gestante num ensaio erótico? Não vai. Pode passar o slide. Tudo isso que eu trouxe, com muita graça, com muita brincadeira, é porque eu precisava que você entendesse os 3 pilares do começo. Espírito, alma e corpo. Os 3 estão interligados, mas quando há uma fragilidade na alma, o corpo reflete. E quando o corpo reflete, a gente deixa de ser uma embaixadora do reino e passa a ser uma cristã comum, como qualquer uma de banco da igreja que não vive o propósito. E Deus não me chamou para mulheres que querem apenas serem espectadoras. Deus me chamou para levantar mulheres. E eu estou aqui hoje para que você entenda que você precisa de confronto para ser cheia da presença do Espírito Santo. Porque a gente só é curada quando a gente é confrontada. A gente precisa de alguém que fale, que enfie o dedo na nossa cara e fale algumas verdades para que a gente possa reconhecer. Então eu reconheço o meu erro, porque a Patrícia está falando um monte de coisa que eu faço. Aí agora eu vou renunciar porque eu quero ser livre disso. E como eu disse no começo, eu tive toda essa questão com meu pai. E eu cresci debaixo de muita rejeição. Eu era rejeitada e me sentia assim. Quando aquela mulher entrou na minha casa e falou que não era demônio, eu fiquei muito triste. Porque eu queria muito que fosse demônio, minha irmã. De verdade. Porque o demônio você expulsa em nome de Jesus e fica livre. Agora, e quando é a alma? Hein? E quando você é abusado e tem uma dor e não é demônio? Como é que a gente faz para lidar com a alma da gente? Quem que arranca essa dor? Quem que arranca essa lembrança dessas mãos em cima da gente? Quem que arranca as lembranças do medo? Quem que arranca a sensação de nunca mais poder confiar em ninguém porque foi traída 3 vezes? Quando é na alma é muito mais difícil porque nós não temos muitos instrumentos, porque depende da gente. É a gente que tem que se posicionar, é a gente que tem que transformar, é a gente que tem que lutar. E eu fiquei muito decepcionada, porque eu queria que fosse demônio. Porque eu me converti, me batizei e continuei a mesma pessoa. Só que eu resolvi estudar, e eu fiz 7 pós-graduações em 11 anos. Me tornei doutora, neuropsicanalista na prefeitura, passei num concurso, me tornei alguém conhecida na área da educação. Fiz 11 anos de canto, que eu achei que eu ia ser cantora. Eu fiz tudo o que eu podia ao meu alcance. Gravei 2 clipes. Está lá no YouTube. Cantei com o Fernandinho, cantei com Gabriela Rocha. Eu segui tudo isso pelas minhas próprias mãos, achando que assim eu ia viver o meu chamado. E na verdade não era nada disso que Deus tinha para mim. Todo lugar que eu entrava eu achava que eu era rejeitada. Porque a rejeição nos acompanha. Quem é rejeitada leva a rejeição. Não é a igreja que não te quer. Não é a irmã que olhou para você e você falou, eu não sou bem vista aqui. É você que é rejeitada. E eu levava a rejeição comigo. Aonde eu ia, eu era rejeitada. Eu estava numa igreja grande, só porque não me davam oportunidade, eu sou rejeitada. E aí eu saí de lá e fui para uma igreja de 80 pessoas, 89. Uma igreja bem pequena, onde a pastora viu em mim um grande potencial, porque além de eu ser muito falante, e já ter vídeo, já ter clipe, ser assim mais conhecida, a igreja era muito pequena e ela me disse, eu preciso de você aqui, você é proativa, eu preciso. E então eu comecei a ficar com aquela mulher lá, contei toda a minha história para ela, rasguei meu coração, contei da minha rejeição, contei que eu me sentia perseguida e rejeitada. O que eu não sabia é que ela era narcisista e que ela ia destruir a minha vida. Aquela mulher me deu uma única oportunidade. E era a única oportunidade da minha vida que eu teria para Deus me usar. Eu já estava vivendo, como eu disse, quem me conhece sabe, eu acabei de entregar um jejum de Esther ontem. O meu chamado é de jejum, glória a Deus por isso, e oração, porque senão eu não estaria de pé. Eu não sou medíocre, eu não sou hipócrita para dizer,
que eu sou uma super mulher. E você também devia entender isso. Nós não somos. É Ele que é. É Ele que faz. É Ele que sustenta. Oh, Ramaná, Xarabalachei. E então, eu cheguei para o Senhor e falei, a minha única oportunidade de louvar na igreja, porque eu tinha clipe no YouTube, mas nunca tinha ministrado para pessoas. E o meu chamado era ministrar sobre vidas. E eu falei, eu vou jejuar 24 horas antes de cantar. Eu ia só cantar, ela ia pregar. E eu quero que o céu se abra, e eu quero que o Senhor faça algo, porque se o Senhor não fizer, eu vou desistir do meu chamado. Naquele dia, então, eu comecei a cantar, e de repente a glória de Deus desceu de uma maneira que eu nunca vi igual. Era uma glória pesada, e eu instantaneamente me tornei na irmã do coque sem coque. Eu arranquei o sapato e comecei a marchar. E eu desci, eu desconheci a Patrícia. Eu desci, comecei a colocar a mão na cabeça das mulheres, e não teve uma mulher que ficou de pé. Literalmente. 2 vomitaram, 2 endemoniadas, mas 27 mulheres no chão. Uma onda poderosa. E eu saí de lá tremendo e assustada, porque eu não tinha vivido aquilo até hoje. Eu não sabia o que era isso, gente. Eu ajoelhei e comecei a chorar. Porque eu não entendia nada. Mas eu disse para o Senhor, agora eu sei que o Senhor tem algo comigo. Depois desse dia, essa mulher nunca mais me chamou para nada. Ela contou para uma missionária, anos depois eu fiquei sabendo. Porque eu fiquei ainda 5 anos debaixo do jugo dela. Ela contou para uma missionária que essa menina tem uma unção que eu não tenho, mas quem manda aqui sou eu, então ela não pode ficar no mesmo lugar que eu. Só que ela não disse isso para mim. Ela dizia que me amava e que eu tinha que me esconder porque Satanás queria me transformar no meu pai. Porque ela sabia da história que eu havia contado. Ela usou a história da esquizofrenia do meu pai para me manipular. E ela disse, Deus me mostrou que se eu te der a oportunidade, você vai ficar louco igual teu pai. E esse era o meu maior temor. E eu acreditei nela. 40 anos de idade. Neurocientista. Psicanalista. Ouvindo uma mulher que dizia, não pode. Depois daquele culto, vieram pessoas pedir oração porque a mulher foi liberta do crack. E trouxe o irmão para eu orar. E ela chegou com o irmão em mim. E eu queimando, porque eu não sei de você, Ramaná, Xarabalachê. Mas quem tem chamado tem um fogo. Que queima, que sobe, que desce, que queima, que sobe, que desce. E você não consegue se controlar. Aquela mulher chegou em mim, com o irmão, e disse, por favor, ora pelo meu irmão, eu fui liberta do crack. E eu falei para ela, eu não posso orar, pede para a pastora. Fala para ela que se ela liberar, eu oro. Nunca voltava. 3 pessoas que foram pedir autorização para ela, nunca voltavam. E me disseram depois que ela dizia, ela está em pecado. E eu estava em jejum. Essa mulher me deixou de banco na igreja por 5 anos. A igreja começou a morrer, tocava a CD da Cassiane e eu sabendo cantar. Até que um dia apareceu um homem. E esse homem começou a pregar. E conforme ele pregava, ele virou para mim no meio das pessoas, tinham poucas pessoas, ele disse, menina, olha para mim. O Senhor vai levantar o teu nome. E ele vai soprar o teu nome, o teu tempo chegou, eu posso sentir o cheiro. E ele faz assim com a mão. E ainda que aquela não queira, você vai e ela fica. Nesse dia eu caí de joelhos no chão. Porque fazia 20 anos da promessa. E quando eu caí de joelhos, eu escutei um psiu. Era ela. O homem estava aqui ainda, entregando. Mas aquela mulher me chamou e eu fui até ela. Ela olha para mim e diz, quem é a líder aqui, eu ou ele? Eu, a senhora. E ela me disse, você não vai voar. O seu tempo não chegou. Esquece. Só que nesse dia, pela primeira vez, eu vi o demônio nos olhos dela. E eu tive coragem de sair da igreja. E eu saí de lá. E fui para o meu quarto brigar com Deus. Eu tenho um tapete de oração. Um tapetinho que eu consagrei para me ajoelhar. Eu sou dessas crente louca, porque para mim não existe crente normal, tá? Para mim, crente normal é crente sem fogo. Se você é muito elegante, ai não, eu oro em línguas assim. Minha filha do céu, o que falta é fogo. Eu tenho óleo mesmo, eu unjo umbral de porta, eu unjo cueca de marido, eu unjo cueca de filho. Eu sou dessas. Esses dias meu filho já é pastor. Acordou de madrugada com os olhos assim em cima dele.
Eu fui pro meu tapete. Ajoelhei lá e falei para o Senhor: será que o Senhor me enganou 20 anos? Será que era uma mentira e realmente eu não tenho chamado nenhum? E naquele dia, Ele me fez ouvir a voz de alguém que eu nunca imaginei ouvir. Alguém que riu no meu ouvido. Você achou mesmo que Deus te usaria por quê, filha do esquizofrênico? Era Satanás. Eu consegui ouvir a voz de Satanás e você pode se perguntar aqui, mas você não era crente? Você não jejuava e não orava? Por que você ouviu? Porque eu tinha legalidade. Lembra da ferida aberta? Eu tinha uma ferida aberta. Você pode estar aqui hoje, crente, orando e jejuando com um chamado na cabeça, pronto para despejar. Se você tem uma ferida aberta, não curada, um pecado não confessado, um segredo, Satanás tem legalidade para aprisionar você, como fez comigo 20 anos. E o Senhor permitiu que eu ouvisse isso, para que eu depois ouvisse a voz dele dizendo que faria coisas novas, que era para eu ir para o Instagram. Vai para o Instagram sozinha, porque hoje eu te deixo só. E eu vou te dizer outra coisa. Ministério é solitude. Porque as amigas que eu tinha de 25 anos, quando viram que eu cresci, se afastaram de mim. Literalmente eu fiquei sozinha. Eu e o meu secreto. E eu não entendia isso, porque quem tem rejeição não entende. E eu demorei anos para entender que sozinha eu teria só o Senhor e que Ele precisava ser tudo para mim. E então, quando eu entendi isso, eu comecei sozinha. E o Senhor foi soprando o meu nome, e essa história dessa pastora faz 3 anos e meio, 4 anos. Em 4 anos, Deus sopra o meu nome nas nações. E me levanta e me transforma, porque Ele vai me transformando. Cada pregação é uma transformação. E cada nível de renúncia é um nível de poder. Cada coisa que eu renuncio, Ele me enche de poder. Cada verdade que eu prego, Ele me enche de poder. E eu não entendia isso, eu não vou falar sobre pornografia. Eu não quero falar sobre isso, Senhor. Fala! Eu falava e o fogo caía. E aí eu fui entendendo que sem santidade ninguém vai tê-lo. E Ele tem pressa de que a igreja dele, que a noiva dele esteja pronta. Eu não sei qual é a promessa que você tem. Eu não sei qual é o nível de rejeição que você tem. Eu não sei qual é a ferida suja que você cobriu esse tempo todo com uma gaze. Eu fui cobrindo, Patrícia, porque eu era levita. Eu fui cobrindo, Patrícia, porque eu era cantora na igreja. Eu fui cobrindo, Patrícia, porque eu era pastora. Eu fui cobrindo, Patrícia, porque ninguém podia saber. E você ficou podre. E o Senhor hoje vai te dar essa oportunidade neste momento de renunciar isso e de ser cheia da presença do Espírito Santo. Você vai receber uma unção que nunca recebeu. Mas não é porque eu estou aqui ou porque estamos nesse ambiente. É porque você vai vasculhar o teu lixo. Hoje é dia de tirar a tampa do esgoto. Hoje é dia de abrir a tampa do lixão, cavucar lá o que mais te dói e falar: Espírito Santo, eu te entrego. O cocô transforma em adubo. Você só vai frutificar se o Espírito Santo secar essa ferida. Nós passamos anos na igreja com feridas abertas, apesar de crentes. Eu vivi isso e posso dizer com propriedade. Não esconda mais isso. Fala para o Senhor hoje, mas dê nome, viu? Se alguém te feriu, fala o nome. Foi traída por quem? Fala o nome. Foi abusada por quem? Fala nome. Tenha coragem de pronunciar, porque o reino espiritual funciona por legalidade. Você abriu a janela, você fecha. Senhor, eu renuncio e rejeito a pornografia que eu vi hoje. Eu renuncio e rejeito a masturbação que eu fiz ontem. Eu renuncio e rejeito o adultério que eu cometi com fulano. Eu renuncio e rejeito a falta de perdão de ciclano. Tem que ter nome. O louvor pode subir, se coloque de pé. Nós vamos fazer uma oração de renúncia no global. E depois disso, o altar está aberto para você. Presta atenção. Em nome de Jesus, não leva para casa isso. Eu quero dar um abraço em você. Eu quero que você seja cheia da unção que despedaça o jugo. Eu quero que você amanhã comece algo no seu Instagram. Que você seja levantada por Deus. Que você tenha a sua vida transformada. Repita assim comigo enquanto o louvor sobe aqui. Todo mundo, amém? Eu renuncio
tudo aquilo que me separa da unção. Eu renuncio à imoralidade, à pornografia, à insubmissão. Eu renuncio à falta de perdão, à culpa, o adultério. Eu renuncio à mentira, à inveja, à depressão, o pânico, a ansiedade, a ideação suicida. Eu renuncio tudo aquilo que me afasta da presença. E eu te peço, Espírito Santo, me encha do teu fogo e faça de mim uma mulher segundo o teu coração. Amém? O altar está aberto para você, não importa quantas pessoas vierem. O altar está aberto e você vai ser alcançada pelo Espírito Santo. A unção que despedaça o jugo estará liberada nesse momento. Oh, remanasha rabalashe. Ribalashuriandele manas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Ramanashuriandele barash. Vem, Espírito Santo. Fique de pé mesmo, sabe por quê? Porque você vai receber a oração e eu preciso que você volte para o teu lugar rapidamente para orar por outras. Porque senão eu não consigo. Ramanash, Rabalash, Riririmanas. Oh, Espírito Santo, eu quero uma intercessora aqui em cima comigo, por favor.